Olá, boa noite. Estamos aqui com a graça de Deus em mais um programa Viajando pela Bíblia. Toda terça-feira aqui às 8 da noite fica disponível um vídeo aqui no nosso canal. Nós estamos sendo conduzidos por uma viagem na Palavra de Deus e cada semana com um tema muito legal, muito interessante, que nos ajuda a entender muito mais da vontade e do propósito de Deus para a nossa vida. E também gostaria de te lembrar que todo domingo às 4 da tarde fica disponível aqui no canal da Igreja de Poços de Caldas, o Café com Deus. E o Café com Deus é um programa mais light, tem várias entrevistas com temas variados, vale a pena você conferir. O tema de hoje é um tema muito interessante, gera até um pouquinho de polêmica, mas a Bíblia sempre nos esclarece tudo. E quem vai nos esclarecer sobre isso hoje é o nosso irmão Marquinhos. E a grande pergunta é, eu perco ou não perco a salvação? E aí, Marquinhos, boa noite, o que você tem para dizer para nós hoje? Jefferson, boa noite aos nossos irmãos amigos que têm nos acompanhado, nessa viagem. E hoje a nossa viagem conta com um tema tanto quanto polêmico, porém cheio de esperança. A grande pergunta é se eu perco ou não a minha salvação. Então, antes de nós falarmos se você perde ou não a sua salvação, acho que nós precisamos compreender de fato o que é a salvação. A salvação, a Bíblia chama a nossa salvação de graça. E a própria definição da palavra graça, ela se autodefine. Graça é algo de graça. Então, por exemplo, se eu decido te presentear, sei lá, eu sou um milionário, vou te presentear com a parte da minha fortuna. E não vou te exigir nada, eu te dei, isso é de graça. Você não teve nenhum mérito em receber a minha fortuna, Isso partiu daquele que detém a fortuna, no caso sou eu. Eu decidi, Jefferson, te presentear com toda a minha fortuna, decidi que você se tornasse herdeiro. Isso foi graça para você, porque o que você fez para merecer isso? Não fez absolutamente nada. Então, o âmago da nossa salvação está na graça. E já queria começar aqui apresentando um versículo muito conhecido, que é João 3,16, diz assim: porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aqui fala do amor de Deus, inicia-se dizendo que Deus amou. Todas as pessoas do mundo são e foram amadas por Deus. Então, qual é a maior prova do amor de Deus para todos esses que são do mundo, que estão no mundo? Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu. Mas aqui não há nenhuma exigência da parte de Deus. Ao amar ao mundo, Deus não exigiu. Muito pelo contrário, Ele deu o seu único Filho para que todo aquele, então aqui também inclui todas as pessoas, todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, o que eu preciso fazer para que eu alcance a vida eterna? Esse versículo ele explica tudo. A gente já poderia terminar esse programa aqui, eu acho. Porque aqui fala, todo aquele que crê no Filho, qual a exigência, além de crer, que foi nos imposta nesse versículo? Foi imposta alguma exigência? Não foi. Aqui não diz que você precisa fazer nada além do que crer para receber a vida eterna. Então, você, ao ouvir isso, você pode estar agora, talvez, em choque. Mas como assim? Para eu obter a vida eterna, não preciso fazer nada além de crer? Mas e todas as coisas que estão escritas que eu preciso fazer? Aí eu te pergunto, está escrita onde? A Bíblia nos diz que eu preciso somente crer no Filho. O Filho foi dado a mim, foi dado a você, como prova do amor de Deus por nós. Então diz que todo aquele que nele crê não pereça, mas talvez tenha a vida eterna, ou tenha uma vida eterna hipotética,
Não, aqui é imperativo, ele tenha a vida eterna. Você tem a vida eterna ao crer no Filho. Então, esse versículo já nos explica tantas coisas. E é interessante que o Martinho Lutero, que foi, o precursor da reforma da igreja, e, na verdade, a reforma da igreja foi uma mudança de mente, porque acreditava-se que a sua salvação ela era comprada. Naquela época, comprava-se a salvação, você pagava para a igreja. Hoje, não é tão diferente. Quantas vezes, amado irmão, amada irmã, amigo e amiga, nós queremos comprar a nossa salvação? Chegamos para Deus e apresentamos uma porção de coisas no dia. Olha, Deus, olha o que eu fiz por você, olha o que eu deixei de fazer. E com isso, nós tentamos, barganhar com Deus, nós tentamos comprar mesmo o nosso relacionamento, comprar a nossa salvação. Não chegamos mais com as moedinhas de prata, como era na época de Lutero, mas quantas vezes nós nos relacionamos com Deus dessa maneira? Mas Lutero, inspirado pelo Espírito Santo, ele leu o livro de Romanos e ele viu que a justificação ela vem pela fé, pelo fato de crer no Filho. Então, Romanos 5:1 diz assim: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, o Filho que nos foi dado como prova do amor de Deus. Então, Lutero leu isso aqui e ele teve um start. Espera aí, a minha salvação, a minha justificação, ela não vem por obras, ela vem pela fé. E aqui esse termo, justificados, no grego, a palavra é dikaiō, que significa inocentado ou declarado inocente. E era um termo que o juiz deferia se aquele réu ele era inocentado ou não. E para ele ser inocentado, ele precisava provar a sua inocência. E nós? Como nós poderíamos provar a nossa inocência, diante de Deus? Nós não poderíamos provar a nossa inocência. Com isso, eu quero fazer também um link com um outro versículo. Marca aí, Romanos 5:1. Você vai abrir comigo agora Efésios 2:4. Nos diz assim: mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou. Outra vez aqui, Deus demonstrando e fluindo o seu amor para nós. Então aqui nós temos o lado de Deus, que é rico em misericórdia e nos amou. Agora no versículo 5, mostra-nos quem nós somos. Estando nós mortos nos nossos delitos e pecados, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Então, se nós fôssemos apresentar uma defesa perante o juiz, que é Deus, como nós poderíamos nos defender? Aqui fala que nós estávamos mortos nos nossos delitos, E no versículo 3 também fala assim, mais para cima aqui, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Então, como nós poderíamos nos defender? Como nós poderíamos provar a nossa inocência, ou seja, a nossa justificação? Não poderíamos, nós éramos culpados. Aqui fala que nós éramos filhos da ira, inimigos de Deus, estávamos mortos nos nossos delitos. No versículo 1 fala nossos delitos e pecados. Nós estávamos mortos em delitos e pecados. Então, voltando aqui para Romanos, nos mostra que não somos nós, não é obra, não é aquilo que eu faço para Deus, não é apenas eu ser um bom cristão ou eu tentar não pecar. Isso não consegue me inocentar. Nós, por natureza, éramos filhos da ira. Então, aqui em Romanos 5, nos mostra que obra nenhuma nos justifica ou nos inocenta. O que nos inocenta e nos justifica é a fé em Cristo Jesus. Isso traz-nos paz com Deus. Então, a salvação é isso, ela é graça. Ela é crer que nós somos pecadores, nós temos pecado sim. Então aí, nós não devemos confundir as coisas. Não significa que eu não tenha pecados, que eu não tenha pecado. Nós pecamos sim.
nós éramos culpados, mas a beleza da graça é que o Filho de Deus, Jesus Cristo, ao vir aqui na terra, se tornar homem como nós e morrer naquela cruz, isso mostra que ele levou sobre si todos os nossos pecados. Em agora Colossenses, capítulo 2, versículo 3, diz assim: E a vós outros, que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos. E como ele perdoou os nossos delitos? Tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando na cruz. Então, o nosso amado Senhor, ele não poderia simplesmente declarar-nos inocentes, porque Deus é justo, certo? Então, a sua justiça, ela precisa ser cumprida. Então, nós, como pecadores, nós não podemos não cumprir a justiça de Deus. Mas o amor de Deus é muito maior. Por isso que ele deu o seu único filho, para que o seu filho pudesse se tornar a nossa justiça. Ou seja, ao encravar na cruz, ele pegou todo escrito de dívida que nos era prejudicial, ou seja, que nos acusava, e o Senhor, como se ele dissesse: eu pago a pena de toda a humanidade. Então, tudo aquilo que nós devíamos para o Pai, né, para o Senhor, toda a justiça que precisava ser cumprida, o nosso amado Senhor, ele cumpriu. Então, sobre nós não há mais condenação. Nós estamos eternamente salvos. E ao ser salvos, nós ganhamos uma coisa, que é a vida de Deus. Então, o primeiro ponto que eu queria falar aqui é que a nossa salvação, então, ela é a graça, né? Nós não merecíamos, não havia a menor possibilidade de fazer por merecer, mas o Filho, ele se tornou a nossa graça, a nossa justiça, ele pagou todo escrito de dívida. Então, a salvação, ela é garantida para nós. E ao sermos salvos, aconteceu conosco um fenômeno também, que talvez você possa não perceber isso. Ele lê com você o Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12, que diz assim: Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas da vontade de Deus. Então, agora eu quero te fazer uma pergunta, Jefferson. Se o seu filho disser para você que ele quer romper o relacionamento com você e nunca mais aparecer na sua casa, o que isso muda na genética dele? Geneticamente, como que ele deixa de tornar o seu filho geneticamente? O que pode mudar isso? Nada. Nada? Como? Ele só não vai estar mais comigo, mas ele continua sendo meu filho. Exatamente. Então, amado irmão, amada irmã, esse é o ponto. A nossa filiação, que nós ganhamos, a vida de Deus, ela não é baseada naquilo que eu faço de bom ou que eu faço de ruim. Assim como nossos filhos, né, o filho do Jefferson, os filhos e a minha filha, nasceu tem meu sangue, tem a minha vida, nós também temos a vida de Deus. E nada muda isso. Aqui fala que nós recebemos o poder de nos tornarmos filhos de Deus. Então, é isso que eu queria compartilhar com você, né, nessa noite, que a nossa salvação, ela não é algo que eu perco ou que eu ganho. Na verdade, a nossa salvação é a vida de Deus que nós recebemos em Cristo Jesus, e essa vida tornou-nos filhos de Deus. Que nós vamos continuar com esse assunto, né, nos programas posteriores, porque você já pode fazer outra pergunta. Mas se então é assim, eu posso pecar à vontade, me distanciar de Deus, que está tudo bem, eu vou para o céu? Então nós vamos agora, nos próximos programas, explicar para você, baseados na Bíblia, assim como nós mostramos para você os versículos, né? Nós vamos mostrar para você a diferença entre, já vou dar um spoiler aqui, entre salvação e galardão
Quero lembrar aqui, já para fazer esse gancho para o próximo programa, que está em 1 Coríntios, capítulo 3, no 12, fala assim: contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira e feno e palha, manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia a demonstrará, pois está sendo revelada pelo fogo, e qual seja a obra de cada um, o próprio fogo provará. Se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, esse receberá galardão que o Marquinho falou. Se a obra de alguém se queimar, ou seja, se você não viveu direito, você fez besteira, você vai sofrer dano, tá aqui, ó. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano, mas esse mesmo será salvo, todavia, como através do fogo. Então, eu creio que no próximo episódio nós vamos falar bem sobre isso aí. Então, eu espero que isso aí traga segurança, né, Marquinhos? Eu acho que isso que você falou hoje é para nos trazer segurança. O povo de Deus não pode ficar com medo, né? Ai, pequei, não vou ser salvo. Não é isso. Isso é falta de clareza da Bíblia. Então, o capítulo de hoje mostrou para você que a salvação você não vai perder, você não vai deixar de ser filho de Deus. E o próximo episódio, você vai saber o que é receber esse prêmio. Às 8 da noite, terça-feira, e ainda nessa semana, no domingo, às 4 da tarde, tem um Café com Deus. Que Deus te abençoe e até a semana que vem, se Deus quiser.